De Bem com a Vida está começando e olha, está recheado de dicas para vocês que procuram qualidade de vida e bem-estar. Bom, hoje a gente vai falar de fatores externos que acabam influenciando no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida, né? Aquela noite mal dormida, aquela gordura a mais que você comeu, aquela bebida a mais, né? Enfim, são tantos fatores externos que acabam prejudicando aí a nossa qualidade de vida. E essa semana, a minha entrevistada, ela não é totalmente desregrada, né? É uma pessoa super centrada, é médica, nutróloga, sempre participa do nosso programa. E ela hoje foi convidada para conversar com a gente sobre esse assunto, porque ela tem muito conhecimento e com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo a gente, inclusive a mim. Eu estou com a nutróloga Juliana Jawad, querida, linda, e ela tem um conhecimento muito vasto sobre esse assunto e vai dividir com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Primeiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Ju. Você com certeza hoje, tomara, né, que você passe para a gente um pouquinho para que a gente consiga começar a ter uma qualidade de vida melhor. Porque o ser humano, a gente está conversando sobre isso, liga no automático e vai. E não, né? Isso aí vai, uma hora a vida vai cobrar, o corpo vai cobrar. E aí começa desequilíbrio em todos os sentidos, né? Vamos começar falando sobre a alimentação. Hoje a alimentação ela influencia muito na qualidade de vida nossa, até porque a gente acaba ficando com sobrepeso, desregula todos os nossos órgãos. Inclusive hoje, eu falei para ela ontem, eu comi gordura e hoje eu estou com uma dor de cabeça terrível. Então, a alimentação, ela influencia demais, né, doutora Juliana? Na verdade, assim, os alimentos são os nossos combustíveis. Então, aquilo que você ingerir vai repercutir em toda a sua saúde. Isso vai repercutir no seu peso, na sua disposição, no seu humor, no seu sono. Então, se você tem uma alimentação que ela intoxica o seu corpo, isso vai acabar aparecendo de alguma forma. Ou com uma doença, ou com própria falta de qualidade de vida no dia a dia, né? É um mal-estar, né? Isso, mal-estar, aquele cansaço, aquela sonolência durante o dia, aquela noite mal dormida e as alergias muitas vezes. Então, assim, temos que pensar muito bem o que a gente coloca dentro do nosso corpo, né? Que vai ser o combustível para o nosso dia a dia. E quando a gente fala de prestar atenção na alimentação, acredito que muitas pessoas estão assistindo a gente, a primeira coisa que vem à cabeça é dieta, né? Regime alimentar. Mas não é bem isso, né, doutora Juliana? Até porque dieta já soa algo muito desagradável. Ninguém gosta. Né? Não. Então, eu falo sempre, a questão, e dieta pode ser bom num determinado momento, mas ninguém vai conseguir viver em dieta e nem é esse o saudável. Na verdade, a gente tem que aprender aquilo que faz bem pra gente, o que não faz, até porque tem a alimentação geral dos alimentos saudáveis e não saudáveis, mas tem alguns específicos que às vezes para você faz bem, para mim não faz e vice-versa, né? Então a gente tem que, na verdade, conhecer o nosso organismo, o nosso metabolismo e ir aprendendo a comer. E não de uma forma que gere um estresse, até porque o estresse também vai fazer mal, mas assim, de uma forma natural e que você vai realmente reeducando. É a tal da reeducação alimentar que a gente tanto ouve, né? Mas o mais importante é você ir aprendendo a se conhecer também, né? Aprendendo como o seu corpo vai responder às diversas situações, aos diversos alimentos. Até para você fazer uma reeducação alimentar, isso gera um estresse. Às vezes a gente vai fazer uma dieta, não está afim, mas precisa fazer e fica naquele estresse. Isso também faz muito mal. E não só o estresse em relação à alimentação. Vamos falar do estresse de uma forma geral hoje. Hoje não existe uma pessoa que acorde, que não tenha algum problema para resolver, vários compromissos, a gente está sempre perdendo hora, sempre tentando, né, resolver várias coisas, com essa situação do nosso país cada vez pior, né? Enfim, o estresse faz muito mal. O que a gente faz com isso? É o que eu sempre digo para os meus pacientes, inclusive. O estresse não tem como evitar, ele vai estar presente na vida de todo mundo. Quem disser que não tem estresse, não morreu. Tem como, não está nessa vida. Então, o grande ponto é como a gente vai lidar com esse estresse. Então, nós temos que ter atividades que nos
nos façam sentir bem e ajudar a controlar o estresse. Então, por exemplo, eu sempre indico fazer uma yoga, uma meditação, atividade física. Tem que ver dentro das suas características aquilo que você gosta, mas tentar minimizar um pouco os efeitos desse estresse. Porque isso vai repercutir na sua parte hormonal, isso vai repercutir no seu peso, isso vai repercutir no seu humor. Então, é uma variável, se a gente pensar em questão de longevidade, do envelhecimento, com saúde e tudo mais, você tem que manejar esse estresse. Ele vai existir, mas a forma que nós vamos lidar com isso no dia a dia, que eu acho que é o grande ponto. Que é muito importante. E a gente convidou a nossa psicóloga, a doutora Idamis, para falar um pouquinho desse estresse que todos nós passamos. O estresse é um fator desencadeante da insônia. A gente pode ter uma insônia de curto prazo, quando a gente tem algumas questões ligadas a um barulho excessivo, uma luminosidade excessiva, quando tem a gente no dia seguinte tem que fazer uma prova. Esses são agentes que podem interferir no nosso sono. Agora, quando o nosso estresse ele se torna um estresse mais crônico, quando a gente tem que continuar numa situação onde a gente não está tendo boas resoluções, aí a nossa insônia pode ter um significado muito maior na nossa vida. Tá? Então, o que é importante quando a gente observa estresse e insônia? Estresse pode desencadear insônia. E o que a gente pode fazer para que a gente diminua o estresse? A gente deve, na verdade, se alimentar direito, fazer atividades físicas. A gente deve cuidar da nossa vida emocional, porque muitas vezes ela está desorganizada, tanto do âmbito econômico, quando alguém gasta mais e vai gerando um problema para pagar contas, isso pode desencadear uma vida estressante e essa pessoa pode a vir desenvolver um sintoma de insônia, né? Então, cuidar da vida emocional é também cuidar da vida financeira, né? Por quê? Porque muitas vezes, na maioria das vezes a gente não consegue separar uma coisa da outra, né? Outra questão ligada à vida emocional é se eu estou fazendo o que eu quero da minha vida, ou eu estou fazendo alguma coisa na minha vida que eu não quero mais fazer, que eu quero parar. São todos fatores crônicos que, como a gente vai convivendo no dia a dia, a gente não percebe que ele pode estar interferindo na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar buscar um momento prazeroso, seja em meditação, buscando desacelerar, pode ser também com uma acupuntura. A gente deve buscar uma psicoterapia quando a gente não está conseguindo enxergar o problema e a gente está precisando de um outro interlocutor para olhar para a nossa vida de um ponto de vista que não é o de dentro para fora, né? A gente poder falar de problemas, poder falar das nossas questões e ter alguém que seja treinado para que possa ouvir e refletir aquilo que a gente está falando, né? O psicoterapeuta ele não vai dar soluções, ele vai dar uma possibilidade de espelhamento para essa pessoa, para que ela possa ir refletindo sobre essas questões. Então, muitas vezes os problemas são meio invisíveis, né, a nós, e a gente precisa cuidar para que eles venham à tona, né, e a gente possa desenvolver saídas para que a gente, diminuindo o estresse, a gente volte a dormir bem. Outro fator externo que influencia, mas na nossa pele, é a poluição. Aliás, não só na nossa pele, né? A gente acaba inalando uma poluição, isso acaba destruindo as células, né? E acho que tudo isso acaba também carretando na nossa pele, né? Com certeza. Poluição é outro fator também que não tem como a gente evitar, mas a gente tem que tentar minimizar um pouquinho os efeitos disso. Até porque ele produz muitos radicais livres, que a gente fala tanto, que aumenta o risco de doenças, o envelhecimento, né? Uhum. E a pele, como é o órgão externo nosso, acaba sendo muito influenciado, né, pela poluição. Com certeza. E por isso eu perguntei para o doutor Leandro um pouquinho qual a relação da poluição com a nossa pele. Vamos assistir. Boa tarde, pessoal do De Bem com a Vida. Hoje o assunto é um assunto muito interessante.
Vamos falar sobre fatores externos, sobre poluição e os impactos dela na nossa vida e, no caso aqui, da nossa pele. A gente já falou até um pouquinho sobre isso no programa passado. Se você não viu, você está perdendo os programas. Deve acompanhar a gente, que tem sempre umas coisas legais falando aqui. E a questão do envelhecimento tem dois tipos de fatores, o intrínseco e o extrínseco. E tudo que é extrínseco, quer dizer, de fora, a poluição é um dos fatores mais importantes e mais impactantes na nossa vida. E na nossa pele também. Estava conversando com a Graciana aqui um pouquinho antes e estava contando a história de que, na verdade, nossa pele ainda não tem muita diferença da pele que existia na época dos homens da caverna, né? O tempo de evolução ainda foi muito pequeno para que houvesse mudanças estruturais muito significativas. Então, tudo aquilo que veio com a nossa evolução, com a questão da Revolução Industrial, desde a Revolução Industrial, toda essa transformação que o mundo sofreu desde aquela época, advento da eletricidade, tudo isso faz com que o mundo tenha mudado de uma forma muito mais rápida do que o nosso organismo consegue se adaptar. E tudo isso faz com que a nossa pele sofra. Tá? Essa mudança do mundo muito grande, desde a questão da Revolução Industrial, do advento de uma série de produtos químicos que foram lançados nessas últimas décadas, isso tudo faz com que a agressão na nossa pele, que funciona como um escudo, um campo de força do nosso organismo, é aquele primeiro órgão que vai nos defender de tudo que vem de fora, ela acaba se esgotando e sofrendo bastante com isso. Por exemplo, tem estudos mostrando que na poluição, vamos botar aí, cigarro, fumaça, vapores, as questões químicas, como, por exemplo, substâncias voláteis, como tinta, solventes, tudo isso fica suspenso no ar, inclusive a poluição eletromagnética, a poluição eletrônica, a poluição visual, a poluição do bombardeio de radiação ultravioleta que a gente vive sofrendo, tudo isso faz com que a nossa pele sofra um estresse. Esse estresse é o estresse oxidativo, né? É o estresse causado pelos radicais livres, que na verdade fazem parte do nosso metabolismo, do nosso dia a dia. Eles, quando começam a se acumular, acabam agindo na nossa pele. E quando agem na nossa pele, agem justamente em cima dos fibroblastos, e isso acarreta o quê? A coisa que é o maior temor de todos nós, e principalmente das mulheres: diminuição de colágeno e diminuição de ácido hialurônico produzido pelo próprio organismo. Isso tudo vai fazer um aceleramento do envelhecimento. Além disso, todas essas substâncias que ficam suspensas no ar, a poeira, como eu falei, a questão de tintas, solventes que produzem, que evaporam e fazem com que essas substâncias químicas fiquem em contato com a gente, a questão da gasolina, aquele cheirinho do posto de gasolina que a gente vive sentindo, que muita gente gosta, eu particularmente gosto, mas isso faz com que haja uma sensibilização da pele que leva à facilitação de aparecimento de doenças de pele, principalmente as alergias, as dermatites atópicas. Isso muito comum em crianças. Hoje em dia as crianças já nascem sobre esse bombardeio de fatores externos que atacam o nosso organismo. Então é importante saber que existem formas de prevenção. As formas de prevenção são aquelas que a gente sempre fala. Procure sempre na questão das mulheres, retirar as maquiagens quando for dormir, passar um hidratante característico e de acordo com o seu tipo de pele, usar protetor solar, evitar sabonetes com muita química, principalmente se você tem uma pele sensível. Imagina você está o dia inteiro sendo bombardeado e na hora da sua higiene você vai usar um sabonete que tem mais química e que vai sensibilizar mais ainda a tua pele. Se você tem algumas questões de irritação de pele, coisas constantes, às vezes sazonais, que em algumas épocas do ano dão mais do que em outras, vale a pena procurar o teu médico, vale a pena se orientar a respeito disso, porque existem sim tratamentos e situações que a gente consegue amenizar tudo isso. O resto, infelizmente, faz parte da nossa vida moderna. Um abração, tudo de bom, até a próxima.
Olha, em nossas pesquisas, a gente conseguiu pontuar que dos fatores externos que mais influenciam na nossa vida é o sono, né? Hoje, muitos brasileiros sofrem de insônia, têm noites mal dormidas. Às vezes, né, é até uma coisa inconsciente. Às vezes, o organismo ela se adapta a um número de sono menor. Mas tem pessoas que precisam de uma quantidade maior de sono, mas por todos esses fatores de estresse, acaba gerando essa insônia. Bom, você tem problema com insônia? Não, não tenho esse problema, não tem. É claro que pode acontecer, às vezes uma noite ou outra, dependendo, você acaba tendo uma dificuldade maior para dormir, mas no meu geral não, pelo contrário, eu durmo muito bem. E o sono influencia muito, né? Então, se você pegar uma noite que você não dorme bem, no outro dia, o dia já não vai ser a mesma coisa, você já não vai estar da mesma forma. Então, esse é um ponto importantíssimo, né, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. É um ponto que tem que colocar atenção. Tem gente que às vezes fala, eu durmo pouco, estou bem. O corpo, uma hora, ele vai cobrar. Vai cobrar, não tem como, né? A gente tem um limite mínimo ali que é o saudável para a gente dormir, né? Uhum. E por isso eu fui conversar com o doutor Henrique, ele é da Clínica do Sono, para falar um pouquinho em relação ao sono, para a gente entender como que funciona. Vamos ver. A insônia é um problema sério de saúde e que afeta bastante a qualidade de vida das pessoas. É uma queixa muito frequente, tanto no consultório meu de neurologista, quanto nos outros consultórios, e é um distúrbio que prejudica de forma significativa a qualidade de vida das pessoas. A insônia é uma dificuldade de iniciar, manter o sono ou um despertar precoce. E normalmente ela está associada com prejuízo durante o dia, sonolência, dificuldade de concentração, irritabilidade. A insônia ela tem diversas causas. A causa mais comum de insônia é relacionada ao estresse nosso do dia a dia. A gente chega, trabalha, estuda e leva todas essas preocupações para a hora da cama. Na hora que a gente deita, põe a cabeça no travesseiro, a gente começa a pensar em tudo que aconteceu no dia, tudo que a gente tem que fazer no outro dia, e isso atrapalha o nosso sono. Existem vários tratamentos possíveis para a insônia, desde terapia, técnicas de relaxamento, e eventualmente a gente precisa usar algumas medicações em casos que realmente não melhoram só com as técnicas de relaxamento. Algumas dicas assim que a gente, especialista em medicina do sono, dá para as pessoas que estão com dificuldade no sono. A principal é tentar deitar na cama, fechar a porta do seu quarto e deixar os problemas lá fora. Não adianta nada você ficar pensando nesses problemas durante a noite, você não vai resolver nada naquele momento, você deixa para o outro dia para você conseguir resolver. Tentar ir para a cama quando você estiver realmente com sono, evitar de marcar um horário certo, tem que dormir às 10 horas e ir para a cama, porque você vai chegar na cama sem sono e vai ficar rolando na cama, isso vai atrapalhando e perpetuando a sua insônia. Tentar evitar celular, tablet, televisão com luminosidade muito, muito intensa nesse período da noite, porque isso inibe o nosso sono. Refeições pesadas, uso de cafeína, café, chocolate, bebidas tipo Coca-Cola. Bebida alcoólica é uma outra coisa também que parece que melhora o sono, mas na verdade não. Ela pode até induzir o sono um pouco mais rápido, mas é um sono de muita má qualidade. Se tiver um distúrbio, e esse distúrbio ele realmente, essa insônia está incomodando, nós médicos, principalmente os médicos especialistas em medicina do sono, estamos aqui para poder ajudar o que precisar. E continuando falando do sono, né? Doutora Juliana, você trabalha com modulação hormonal, né? Estuda muito sobre os hormônios. A falta ou excesso tem alguma relação com isso? Tem, muito. É muito importante essa questão do equilíbrio hormonal, né? Então, o nosso hormônio do sono é a melatonina, produzida na glândula pineal, no nosso cérebro, e ela começa a produção à noite. Então, por exemplo, se a gente pegar a pessoa numa situação de estresse crônico, ela vai começar a ter alteração do cortisol. Esse cortisol, ele é para estar alto durante o dia e reduzindo durante a noite, e aí a melatonina vai aumentando e vai nos induzir ao sono. Quando você está nesse período de estresse,
ocorre uma alteração nessa curva do cortisol. Muitas vezes esse cortisol vai estar alto à noite e vai suprimir essa produção da melatonina. E aí começa essa questão da qualidade do sono. Às vezes a pessoa até dorme a noite inteira, fala, eu durmo 8 horas, como que você acorda? Cansado, você não dormiu bem. Porque nós temos fases do sono, e se essas fases do sono não forem respeitadas, você não vai dormir bem. Então não é só quantidade, é a qualidade desse sono, né? Então a questão hormonal aí no caso tem total influência. E a melatonina, eu fiz uso muitos anos de melatonina, até não era aprovado, agora é aprovada no Brasil, né? Sim, agora foi aprovada, e a melatonina, embora seja o nosso hormônio do sono, ela tem várias finalidades. Então ela é um excelente antioxidante, ela é um hormônio que acaba tendo repercussões metabólicas como um todo. Então é um hormônio bem interessante, ainda bem que foi aprovado agora. E eu estava conversando com a Cristina, farmacêutica da Rede Drogal. Lá na Rede Drogal você pode ter acesso à melatonina. É claro que precisa de prescrição, porque cada pessoa necessita de uma quantidade, vocês fazem todo um estudo para isso. E ela vai falar um pouquinho sobre a melatonina, que também é um hormônio. Vamos ver. A melatonina, ela é um neurohormônio que o nosso organismo produz. Ele auxilia em todo o processo do sono. Porém, a falta do sol faz com que a produção desse hormônio seja reduzida. E estamos vivendo numa época da necessidade do uso do filtro solar. E o uso desse filtro solar acaba inibindo a produção da melatonina. Por isso a importância de utilizar ela de uma forma via oral. O organismo da gente necessita da melatonina não somente por conta do sono, mas também ele é um antioxidante e faz com que o nosso organismo tenha toda uma produção de outras substâncias que auxiliam no bem-estar e no dia a dia. Hoje você pode encontrar a melatonina na forma de manipulação. E na Rede Drogal você também encontra a melatonina para a formulação. E é uma droga que está liberada pelo mercado para venda normalmente e você tem as dosagens certas. Para isso, é muito importante o acompanhamento do médico para determinar qual a concentração que cada organismo necessita. A função da melatonina no sono, ela é entrar no organismo de uma forma que você mantenha um sono contínuo. Por isso que ela é importante e fundamental. Uma noite mal dormida, ela desencadeia, proporciona situações no organismo de irritabilidade, de desconforto, gerando um dia ruim. Por isso, uma noite bem dormida, ela é importante e fundamental. A gente abordou alguns fatores, mas existe centenas de fatores, né? A gente tem que começar, acho que o segredo é começar a conhecer o seu organismo, para ver o que afeta mais, afeta menos, que a gente sempre fala que cada indivíduo reage de uma forma. E eu queria que você, doutora Juliana, que é nutróloga, muita gente não sabe, mas você também é formada em psiquiatria, sim, né? E conhece bastante o cérebro das pessoas, né? Como funciona tudo isso. Eu queria que você desse uma resumida, né? Você trabalha hoje com a prevenção, para você ter uma vida mais para frente já equilibrada. Enfim, eu queria que você desse uma geral de coisas que a gente devia começar hoje, né? A pessoa que está assistindo lá, a mudar, a repensar com hábitos pequenos que podem fazer diferença lá na frente, né? Certo. Acho que o grande ponto é o que você falou, que é a prevenção. Então, a gente se preocupar um pouquinho mais com a parte preventiva. Realmente fazer um check-up, avaliar, ver o que precisa para você prevenir a questão das doenças e melhorar a sua qualidade de vida. Porque nossa mentalidade é muito de procurar o médico, por exemplo, ou mesmo o nutricionista, ou outro profissional, quando você já está com algum problema que já... Só que isso veio de anos e anos e anos, não é uma coisa de agora. Então, eu digo, tem alguns pilares que são fundamentais para você ter qualidade de vida, para você viver bem, saudável, envelhecer com saúde. É a alimentação que a gente falou aqui, uma alimentação equilibrada, sem neurose, mas
priorizando os alimentos saudáveis. Pode escapar de vez em quando, isso pode, né? Isso é até saudável, é o nosso normal, faz parte do nosso social, né? E é permitido. A questão do sono, que é a base para a produção dos hormônios, para controlar o estresse, o próprio controle do estresse, então fazer atividades de meditação, yoga, atividade física, uma atividade regular, não é nos extremos, nem muito pouco, nem demais também. Mas uma atividade regular, que você consiga manter uma certa frequência. E o equilíbrio metabólico, hormonal, equilibrar as vitaminas, até porque hoje em dia nossos solos são muito pobres em nutrientes, nem sempre a gente consegue ingerir tudo. Então a necessidade de suplementação hoje em dia ela é maior. Quais são as vitaminas básicas? De repente a pessoa que está assistindo, ela se animou, quer começar de alguma forma. Eu sei que existem exames que a gente faz para ver o que a gente está em excesso, o que a gente está em falta, mas sempre tem aqueles que você sabe que todos os seus pacientes precisam, né? Qual que você podia pontuar? Assim, de forma geral, a gente acaba sempre indicando qualquer tipo de suplemento, tendo que avaliar a pessoa, fazer os exames, né? Mas uma deficiência que é muito comum é a deficiência da vitamina D. Então, no meu consultório, mais de 90% a 95% das pessoas têm a deficiência da vitamina D. E ela é uma vitamina que ela repercute parte cerebral, parte cardiovascular, questão óssea, ela é fundamental. Mas é claro que tem que ser com acompanhamento, porque daí tem os seus riscos também, né? Mesmo minerais, magnésio, potássio, é que daí a gente tem que ver a necessidade de cada um, a sua demanda metabólica, né? Mas tudo isso em equilíbrio vai dar uma diferença. Vai dar mais disposição. Com certeza, vai refletir na sua qualidade de vida, sem dúvidas. Vamos falar um pouquinho de álcool, né? Agora fica mais friozinho. Bom, quando fica friozinho, a gente vai para o vinho. Quando faz calor, a gente vai para a cervejinha e para o chopp, né? Ele também, eu ouço muito falar, é lógico que nós estamos falando de uma taça de vinho, falando de um choppinho assim, mas ele influencia muito, né? Como tudo, o excesso ele vai ter seus prejuízos, né? Então a questão é a quantidade, a frequência, o tipo de bebida que você está ingerindo. Então não que não possa beber, isso, né, faz parte até do nosso contexto social. Mas primeiro, a tolerabilidade de cada um, a frequência disso. Só que a gente já sabe que o álcool ele causa muitas doenças, é um dos maiores fatores que estão associados com a questão de câncer, doença cardiovascular, a própria obesidade. Então tem que ser tudo dentro de um equilíbrio, né? Tá vendo? Só o vinho pode? Pelo menos uma tacinha? Uma tacinha pode. É saudável, né? Pode ser. Olha, e para finalizar, o nosso parceiro da Lourenço Alimentos presenteia a doutora Juliana com macarrão feito à base de farinha de arroz, não tem glúten, não tem ovos, tá? E é bacana que esse aqui tem acrescido de whey protein, esse é chia, esse é salsa com espinafre, tem um com açafrão, ele é super saudável, é da Sunhead, vem fazendo muito sucesso aqui no Brasil, pela qualidade, né? Que ele tem, assim, altíssima qualidade até de nutrientes. Então, é um presente da Lourenço. Obrigada, muito obrigada, agradeço, viu? Bom, e vocês que assistiram a gente, né? Tenho certeza que a partir de agora você vai repensar nesse seu estresse. De repente, né? Hoje você parou para pensar, realmente, eu não tenho percebido, mas o meu sono não está bacana. Isso pode não influenciar agora, mas futuramente, com certeza, que eu estava falando, o corpo, o organismo, ele cobra. E se você pegou na metade, pegou no final, o nosso bate-papo, pode estar revendo através das nossas redes sociais, de Bem com a Vida Piracicaba, ou também nos horários alternativos, que a gente tem várias reprises, que com certeza vai se encaixar aí numa horinha para você assistir e poder acolher todas essas dicas, né, bacanas que a doutora Juliana e outros profissionais da área acabaram colaborando com a gente. Quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada. E vocês que estão assistindo a gente, um beijo e até semana que vem com mais super dicas de saúde, bem-estar e qualidade de vida.